Olá, nós estamos voltando aos poucos à normalidade da vida, né? Estamos praticando esportes, voltando a fazer caminhadas, as crianças voltando às aulas. Hoje nós vamos falar sobre ortopedia, em especial um pouco de prevenção aí, como fazer esse retorno com segurança. O nosso convidado é o médico ortopedista Felipe Vale, que é também colunista aqui no site RD News. Doutor Felipe, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos lá. As pessoas estão voltando a correr, já tem corridas de rua, né, retornando aqui em Cuiabá especialmente, e aí também em todo o Brasil a gente tem visto já esse movimento, né? As crianças voltando. Quais são os riscos para esse retorno quando a pessoa está muito ansiosa, porque ficou quase 2 anos de pandemia, mas né, com um isolamento, uma retenção de atividades? Que tipo de riscos pode trazer? Justamente, eu costumo orientar esse retorno da mesma forma que alguém que está começando uma atividade. Então, a musculatura está um pouquinho mais devagar, ele já não está com aquele nível de atividade, de preparo físico que ele estava antes da pandemia. E somado a isso que você falou, né? Essa ansiedade de perder os quilinhos que ganhou, de retomar o esporte que tanto gosta. Associado a isso também o estresse que a pandemia causou. Então, a ansiedade é grande de retorno ao esporte e de repente quer voltar fazendo aqueles 10, aqueles 8 quilômetros que fazia e o problema é certeiro. Não tem como voltar à mesma de forma que era antes, né? Então, o que eu oriento? Voltar de repente, chamar o treinador de novo, fazer um trabalho de alongamento bem caprichado, o aquecimento é importantíssimo para qualquer atividade e realmente procurar um preparador físico, um treinador da área que você deseja executar para fazer um plano como se estivesse realmente iniciando. E a dica vai também para quem está iniciando, quem for iniciar um novo esporte. Nunca começar sozinho, nem até a caminhada é importante ter um acompanhamento para explicar sobre a cadência, ver a pisada, ver o piso que ele vai andar, a frequência durante a semana, porque às vezes fala, é só uma caminhada, mas se você intercalar essa caminhada com, por exemplo, um reforço muscular, fazer um alongamento pré-treino com acompanhamento, você pode ter certeza que a experiência vai ser muito diferente, muito mais agradável, não vai ter o risco da lesão que pode tirar. Então é muito frustrante. O paciente às vezes chega no consultório super animado, porque já estava com seus 2, 3 meses no esporte, super empolgado, já tinha evoluído bem, mas apresentou uma lesão. Então acaba aquela ansiedade de evoluir rápido, ele dá 2 passos para trás. Aí tem que parar para tratar a lesão. Tem que parar, tratar e voltar a estacar zero. Que tipos de lesões são mais comuns para isso? Por exemplo, uma pessoa que nunca teve um problema na coluna, pode vir a ter por causa desse excesso? A coluna seria menos frequente. Né? A coluna poderia ter uma frequência maior de lesões, por exemplo, numa academia, quando não é feita sob supervisão. Então, quando você está pegando carga, pegando peso. Agora, esportes em geral, ao ar livre, o mais frequente são as lesões musculares. Então, lesão muscular da coxa, da panturrilha e os entorses de tornozelo, do próprio joelho, são, vamos dizer, as lesões mais frequentes. A gente, esses dias atrás, até passeando no Parque das Águas, eu vi situações assim, pessoas correndo e ali tem algumas trilhas que elas têm uma inclinação, né? E você corre ali, eu particularmente tenho um problema já que eu trato de joelho e eu comecei a sentir uma caminhada ao joelho, uma caminhada simples. Então assim, como observar, nesse caso, quem está querendo voltar ao ar livre, porque ainda teme alguma coisa em relação, né, de contaminação da Covid, como observar o lugar seguro para fazer? Que tipo de exercício ela pode fazer, por exemplo, numa situação dessa? O mais seguro seria o piso mais regular possível, sem inclinação, sem degrau, sem alteração na textura dele. Esse seria o mais ideal. E se adequar, por exemplo, quando tem uma alteração dessa que você falou, uma inclinação lateral. Se você fizer o mesmo percurso sempre,
você vai sobrecarregar a sua estrutura lateral, vai ter uma tendinopatia no tornozelo, no joelho, das estruturas laterais, que elas estão suportando uma carga muito maior do que as mediais. Então, como fazer? Pode ir por um lado e voltar. Então, você vai intercalar a inclinação. Fazer um equilíbrio aí, Fazer né? um equilíbrio. Essa seria uma dica. E procurar sempre um piso mais macio a princípio. Então, o cimento, ele não é muito macio. E o mais macio seria a grama, uma grama de boa qualidade, sem muita irregularidade. Uma pista de areia, uma Pista quadra de areia. areia. Até a pista, temos algumas pistas aqui em Cuiabá que são especiais, elas absorvem um pouco de impacto. Essa questão de, a pessoa, né, o senhor falou de retornar como se nunca tivesse feito ou como se fosse iniciante. A gente ouve muito falar que o músculo tem memória. Então, às vezes a pessoa quer voltar carregando o mesmo peso que ela tinha, porque eu já cheguei nesse nível, né? Em quanto tempo ela consegue voltar ao nível que ela era, né? Com essa ideia. É verdade isso? É mito ou é verdade? Que o músculo tem memória? Assim, ele tem uma memória, vamos dizer, temporária, um músculo que já hipertrofiou até certo ponto, ele tem uma facilidade maior de chegar àquele ponto ou próximo dele. Então, esse músculo, essa pessoa, ela vai ter uma recuperação mais rápida. Então, quem parte do zero vai ser um pouquinho mais devagar. Quem já tinha um tônus muscular, uma certa musculatura, a gente estima aí que volte treinando direitinho uns 6 meses. Volte ao condicionamento pré-pandemia. Tem que ter paciência, Tem que ter né? paciência. E a nova onda de CrossFit, doutor? O que o senhor nos diz? CrossFit agora tá na moda, né? Tá voltando, né? Voltando. O CrossFit, uma pessoa que olha o CrossFit, ele acha que pode ter um alto nível de lesão, uma alta incidência de lesão. Mas as estatísticas, elas mostram que não tem uma alta estatística de lesão. O que tem que observar de repente, evitar são os grupos muito grandes, muito heterogêneos. Então, quando está uma pessoa já com seus anos ali de CrossFit, colocar um neófito, colocar uma pessoa começando ali junto e não tiver uma supervisão muito intensa em cima, pode vir lesão. Então, é importante observar e personalizar o treino para cada um. Se fizer, se atentar para esses cuidados, é um esporte seguro, é um esporte que é um bom esporte, mas tem que ser feito com cuidado. Não pode colocar no mesmo treino alguém que está super preparado, um atleta, junto com alguém que está começando. Cada um respeitando o seu limite, né? Respeitando o seu limite. Quando a pessoa lesiona, que tipos de sintomas, além da dor, ela tem? Existe algum outro sintoma que pode ser um alerta? O que ela deve fazer nesse momento? Então, o que se relata pré-lesão, instantes antes da lesão, seria um endurecimento da região. Ele sente, por exemplo, a perna, ele sente um pouco ela endurecida, é o que a gente chama de pródromos. Ele às vezes sente mudança de temperatura, principalmente para calor, então acho que a região ficou mais quente, quer dizer que já está um processo ali de evoluindo para uma lesão. E na lesão em si, quando é aguda, a dor é súbita, então ele está fazendo o treino. Vai sentir uma dor súbita, vai sentir de repente uma impotência funcional, não consegue terminar o treino, não consegue terminar a partida. E dependendo do grau da lesão, essa impotência funcional pode continuar. Então, uma lesão leve, dor leve ou moderada, não consegue terminar ali a atividade, mas com 15, 20 minutos está bem, vai andando normal para casa, depois vai sentir um pouquinho de dor. Então, a gente classifica essa lesão como um grau 1, poucas fibras machucaram. Tratamento seria gelo, um anti-inflamatório local e repouso em casa mesmo, né? Faz esse tipo de tratamento. As lesões moderadas ou de grau 2 são aquelas que a dor é mais intensa, ele também não consegue terminar a atividade, o treino, a partida,
e essa dor não ameniza, ele continua vamos dizer, continua mancando, limitação funcional. Esse já é um paciente que precisa, uma pessoa que precisa um atendimento médico. Pode precisar de cirurgia, inclusive? Esse grau 2 não. Esse grau 2 geralmente é fisioterapia, vai fazer um trabalho, avaliar a lesão muscular, e hoje tem algumas terapias que podem ser feitas para essa lesão cicatrizar mais rápido e cuidar dessa lesão. O repouso, de repente, é um pouquinho maior, vai ter que fazer um trabalho diferenciado. E tem as grau 3, que são as rupturas completas, essas podem ser cirúrgicas. Então, na grau 2, um médico para avaliar necessidade ou não, né? Ele vai pedir alguns exames complementares, ultrassonografia ou a ressonância, e vai avaliar essa lesão, se ela necessita cirurgia, se é possível ou passível de tratamento conservador e como fazer ele. A gente está falando dos adultos aqui, mas a gente também anunciou no comecinho da entrevista, e aí acho que partindo para o encerramento da nossa entrevista, as crianças, né? Que a gente falou aí das mochilas, todo mundo voltando às aulas, a criançada parada em casa, fazendo só aula online, sem correr muito, sem brincar, sem pular, sem todas aquelas atividades que naturalmente já faziam da escola, além da educação física, né? Que orientações o senhor dá? Que tipo de mochila é importante os pais observarem, né? Colocar as crianças para levarem? Realmente a mochila, ela tem um alto índice de lesão na criança. É uma coisa que deve atentar, principalmente hoje em dia que as crianças estão sendo cobradas mais, estão com a carga de matéria maior, estão carregando mais livros, mais cadernos. Então, a orientação é que a mochila não tenha mais que 10% do peso da criança. Isso é uma orientação importante. Então, a mochila já completamente cheia, pronta para sair, ela deve ter no máximo 10%. Uma criança 40 quilos deve ter 4 quilos. Então, certamente passa do que a gente vê aí, né? Certamente passa. Nossa. A gente vê cada pequeno aí com a mochila gigante, né? E o tamanho também influencia. É ideal que essa mochila não ultrapasse a cintura para baixo, porque a sobrecarga vai ser muito maior. E tem outras medidas também. A tira, quanto mais larga, mais anatômica ela fica, menos grau de lesão ela tem. Aquela tira abdominal, realmente ela equilibra o peso, então é bom que tenha a tira abdominal. E as mochilas de rodinha são uma alternativa para aquelas crianças que carregam um peso maior. E nesse caso, é importante observar que não tem muita escada, né? Porque senão ela vai carregar, além da mochila, vai carregar toda aquela carenagem da mochila de rodinha. Então, se for por um piso que não tem escada, a mochila de rodinha é uma boa alternativa. Sempre intercalando uma mão com a outra, né? Carrega um pouquinho com uma mão, depois passa para a outra mão. Tem coisa para a gente observar, né, gente? Alguma questão que a gente não abordou nesses assuntos, doutor, para a gente encerrar, que o senhor gostaria de destacar ou ressaltar dentro do que a gente trouxe? Sobre a mochila, eu acho que o interessante seria as escolas que não adotam voltarem a adotar aquele escaninho, aquele velho e bom escaninho, guardar o máximo de coisa possível na escola. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Informações. Espero que a gente possa ter ajudado muita gente que está voltando muito ansioso aí. Espero que sim, estamos sempre às ordens aí para tirar qualquer dúvida. Tá joia, obrigada. Obrigado. Nós conversamos então com o doutor Felipe Vale, médico ortopedista. E se você tiver então alguém que esteja aí nessa ânsia de voltar a fazer exercício, quer voltar a ganhar o corpo que tinha, ou etc e tal, mande essa entrevista, curta e compartilhe. Ela está disponível no nosso canal do YouTube e no destaque do RDTV no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.